animais doentes, animais coxos, animais com deficiência, que não deveria, que não servia para ser colocado como sacrifício, não deveria ser oferecido, mas eles estavam então comercializando. E nós vimos o Senhor Jesus dizendo a eles: tirai daqui essas coisas, não façais na casa do meu pai casa de negócio. Então aquela festa parece ter mudado muito, o significado daquela festa, que quando nós lemos lá em Êxodo, capítulo 12, ao 13, capítulo 12, e versículo 13, nós lemos o profundo significado do sangue dos cordeiros que foram mortos, que eles deveriam comer apressadamente, e que o sangue fosse passado nos umbrais das portas, e aquele sangue já simbolizava o sangue do Senhor Jesus, mas tudo aquilo já tinha perdido o seu significado. E agora eles estavam aqui comercializando aqueles animais, e o Senhor Jesus chega e repreende eles. E antes, então, desta festa, o Senhor Jesus já tinha realizado alguns milagres, alguns sinais, sinais que provavelmente não foram narrados, não foram escritos aqui, como João mesmo diz, que nem todo o que o Senhor Jesus realizou foram escritos. Então, provavelmente, alguns sinais e milagres que não foram narrados. E olhando, nós vemos que, vendo aqueles que viram esses sinais, que puderam testemunhar, puderam ver esses sinais, aqueles milagres, João diz que muitos creram nele. Mas aí parece que João mesmo chega a uma conclusão de que aquele crer não tinha raízes. Parece que foi aquela atitude de olhar para o Senhor Jesus realizando aquele milagre, vendo aquele milagre. Foi apenas por ver, digamos que foi uma fé milagrosa. Foi uma fé milagrosa. Foi só pelos sinais que eles estavam vendo. Mas a fé deles não tinha raízes, não chegou a descer no coração deles. E por isso João diz que o próprio Senhor Jesus, no versículo 24, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos. Veja, irmãos, quando eu sentado aqui na quinta-feira, quando nosso irmão Ezequiel considerava algumas coisas no versículo 3 e versículo 16 que ele leu, eu estava olhando também para esses versículos e me chamou a atenção. É que o próprio Jesus os conhecia a todos. Aquele que conhece profundamente os nossos corações, que conhece o coração de cada ser humano, ele próprio podia ver que aquela manifestação que talvez chegou a ter alguma reação, não desceu ao coração deles. E o Senhor Jesus, João relata que o próprio Jesus não confiava a eles, ou não confiava neles, em outra linguagem,
Porque ele conhecia o coração deles, que aquela manifestação, aquela reação, foi só por ver os sinais que ele fazia. E o profeta Isaías, ou seja, Jeremias, no capítulo Isaías mesmo, no capítulo 29 e 13, se alguém puder ler, depois vou ver também Mateus capítulo 15, se alguém puder encontrar, ler Isaías 29 e 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Então o profeta Isaías já dizia que esse povo honrava Deus só com seus lábios. E Mateus lembra as palavras de Isaías e diz: hipócritas, capítulo 15, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Muitos, como Nicodemos, ao ver os sinais, ao perceber, ao discernir que os sinais que o Senhor Jesus fazia, os milagres que ele fazia, só poderia ser alguém vindo de Deus. Embora ele chame o Senhor Jesus, ele limita-se o Senhor Jesus em chamar o Senhor Jesus de mestre, não reconhecendo até então ele como Deus, mas ele chama ele de mestre. Mas ele pôde discernir que alguém que podia fazer tais sinais só poderia ser enviado de Deus. E embora sendo à noite, embora temendo talvez que alguém pudesse perceber, que alguém pudesse ver aquele encontro, e ele foi ter com Jesus à noite, mas ele foi. Talvez temendo, mas ele foi. Mas muitos que também testemunhou mesmo que Nicodemos testemunhou, não teve a coragem de ir ao Senhor Jesus, ou não teve a disposição, ou não creu profundamente no Senhor Jesus como Salvador. Então, ali, naquele dia, João pôde perceber, ou seja, o Senhor Jesus pôde perceber naquelas pessoas, talvez não uma incredulidade por completo, total, mas também eles não tiveram uma fé que convencesse o Senhor Jesus que de fato eles creram profundamente e que eles creram com convicção